Rádio Difusora de Alagoas. Vamos falar de coisa boa nesta manhã. Começo de semana, é bom, né, Tati? Vamos trazer boas notícias. Para isto, convidamos Rose Dantas, ela é coordenadora do programa Primeiro Emprego. O programa Primeiro Emprego está aí com inscrições abertas até o próximo dia 26, com a seleção de estágio não obrigatório, alocando aí estudantes do ensino superior nos órgãos do Poder Executivo aqui de Alagoas. Excelente oportunidade, né? Muitos dizem, jovens, a maioria é tudo nem não quer trabalhar, não quer estudar, mas tem vários que querem. Então, para esses que querem, nós estamos aqui. Boas-vindas, bom dia, Rose. Bom dia, Tati. Bom dia, Rose. Que bom recebê-la aqui, uma mulher tão... Ela já chega assim, é porque você não consegue ver, né, meu caro ouvinte? Ela está vestida de uma forma muito elegante, já chegou trazendo luz aqui para esse estúdio. Obrigada. A gente sempre fala a respeito de emprego como algo complicado, principalmente o primeiro emprego, porque a maioria das empresas elas exigem muita experiência, mas como se ter o primeiro emprego, se você experiência para a primeira oportunidade? Aí eu vejo muitos jovens, né, fazendo até os memezinhos na internet dizendo, nossa, a gente vai lá se inscrever para uma vaga, eles querem que a gente seja sênior, oferecem um salário mínimo e querem que a gente conheça tudo, que seja um poliglota, e aí se brinca. Como é que vocês conseguem lidar e fazer esse elo entre os jovens e as empresas para que as empresas tenham noção de que ela está contratando uma pessoa que não tem experiência e que é o primeiro emprego? E tem que começar. Isso mesmo, tem que começar. O programa de estágio, né, Primeiro Emprego, é um programa pioneiro aqui no governo de Alagoas, né? Eu estou na coordenação desde 2021, né, quando foi criado o programa. E ele, justamente, o objetivo dele era democratizar a entrada de jovens universitários no serviço público, né? Porque antes não tinha uma padronização, então cada órgão fazia a sua seleção, né? Então era prova, era indicação, né? Eram várias modalidades, né, de ingresso no serviço público. E com esse programa, né, que é todo informatizado, não é? A gente tem a oportunidade, não é, de que o jovem, principalmente aquele jovem com menos favorecido economicamente, não é, ele ingresse no serviço público de forma democrática. Não é? Então, ele entra no sistema, não é? Ele faz o seu cadastro, não é? Ele clica lá no edital que está vigente, não é? E fica no aguardo. Não é? Ele fica num banco de talentos, não é? À medida que os órgãos forem solicitando, o sistema roda automaticamente, né? Respeitando os percentuais que existem no edital, não é? E esse menino, essa menina, ele consegue, não é, adentrar aí no serviço público. Quando a gente se depara para primeiro emprego, essa questão dos estágios para universitários, a partir do primeiro período, do segundo, de qual período que vocês já abrem para que a pessoa se inscreva? A partir do terceiro. Certo. Terceiro em diante. Terceiro em diante. Não é? A gente tem uma exceção para os estudantes que fazem curso tecnológico, né, que é a partir do segundo ano, que é bem curto, né, mas que tem uma demanda também, né, muito grande, então a gente não deixou esse pessoal de fora. Né, então, a partir do terceiro período, eles já podem fazer a inscrição. Para bacharelado, a partir do terceiro período. Para os de tecnólogos, a partir do segundo ano. Já consegue. Já consegue. Você tem tido mais percebido mais a presença de que área que procura essas inscrições? Porque a gente tem as grandes áreas, né? Saúde, temos as grandes áreas, a parte de humanas, a parte de exatas. Quem mais procura? Olha, a gente tem uma demanda muito grande para estudantes de direito, administração, ciências contábeis, né, jornalismo, não é? E essa parte de tecnologia, não é? São os cursos realmente que os órgãos demandam muito mais, né? Mas não isso depende muito da característica do órgão, né? Então, assim, a gente tem um exemplo de o IMA, por exemplo, não é? Então ele convoca muito engenharia ambiental, gestor ambiental, não é? Essa parte mesmo que lida biologia, não é? Ele lida muito com esses estudantes, não é? Tem outros, por exemplo, da Secretaria da Fazenda, ele tem uma demanda muito grande, não é? Para contábeis, para economia, para administração, né? Então vai variando realmente de acordo com o órgão, não é? E com o setor realmente que
que ele desenvolve um trabalho, né? E a gente sempre ressalta que precisa ter realmente profissionais, não é, capacitados nos órgãos para poder orientar os estudantes, não é? Assim como você falou no começo, né, que tem alguns jovens fazem aquele meme, né? Verdade. Que tem que construir um foguete, não é? Tem que Sim. ir para a Lua para poder ser estagiário, não é? A gente tem uma conversa muito próxima com os órgãos, não é, com gestores de valorização de pessoas, porque às vezes a gente ainda pega alguns gestores que têm essa mentalidade, não é? Eu disse, não, gente, o menino não chega pronto, não é? Óbvio que tem alguns e algumas que têm umas habilidades, não é? Principalmente com tecnologia, muito mais do que os outros, né? Mas ele está ali para aprender. E diferente de uma vaga de emprego formal, o estágio, você não precisa antes fazer um curso preparatório para estagiar, não. Você já começa estagiando. Você já começa estagiando. Porém, o programa ele é alocado na Escola de Governo de Alagoas, não é, que pertence à CEPLAG, e a gente faz um curso de nivelamento, né, Que ótimo. sobre administração pública. E isso é um diferencial do nosso programa. Excelente. Não é? Então, o estagiário, né, já entra logo. Então, ele tem aula de marketing pessoal, de introdução à gestão pública, de ética profissional. Não é? Então, assim, esse diferencial de diversidade, não é? A gente lida muito, não é, com essa questão, até porque o programa ele é uma política pública, não é? E a questão da inclusão e diversidade é muito forte para a gente. Então, a gente reúne esses estudantes, não é? Eles têm essa aula por uma semana e depois começa a estagiar. Você falou aí questão de inclusão. Deixa eu passar para o Marcelo. Aproveitar que eu já estou com a pergunta aqui na ponta da língua. Quando você falou de inclusão, como é que fica o quantitativo de vagas para pessoas que têm algum tipo de deficiência? Por exemplo, mobilidade visual, auditivo. Olha, dentro do nosso edital, né, desde o começo mesmo, né, a gente tem uns percentuais. Então, tem 10% das vagas para PCD, né, 40% das vagas para estudantes de escola pública, estudante, né, que está inscrito também em CAD único, e 10% para ampla concorrência. Né? Então, a gente tem exemplos, né, muito bacanas, né, de estudantes PCD, né, que PCD é a única categoria que pode ir para além dos 2 anos de estágio. Né? Então, a gente teve um exemplo de um órgão, né, específico que ficou os 4 anos, né, com a estagiária, e ele disse, Rosa, a gente teve um retorno assim maravilhoso. Né? Então, alguns que se considera, né, até fora um pouco da idade, né, e teve realmente no programa essa grande oportunidade de fazer estágio. Né? Mas a gente ressalta, voltando à questão do PCD, né, sobre a importância dos estudantes PCD fazerem inscrição. Né? É isso, né? Às vezes a gente até pergunta, a gente queria muito mais, tem pouco número. Eu digo, gente, mas a gente precisa que os estudantes estejam nas universidades, né? Estejam nas faculdades para poder fazer a inscrição. Sim, exato. A inclusão tem que partir da pessoa com deficiência. Isso mesmo. Está né? estudando isso e mesmo. está aberto lá Está aberto. Para o universitário. Com certeza, né? Agora, Rose, qual é a ligação do primeiro emprego, nas repartições públicas do Estado para o jovem aprendiz? É uma outra linha? Não, é outra linha. A gente não trabalha, né? O programa ele só atende realmente só estudantes universitários, né? Alagoanos, né? O jovem aprendiz é outro perfil que atende também. É outro programa. Ela é coordenadora do primeiro emprego, Marcelo. Não enrola o menor aprendiz, a gente inclusive até recebeu uma mensagem, né, de um órgão específico perguntando se a gente trabalhava com jovem aprendiz. Hoje, não é, o programa ele não abarca, não é o jovem aprendiz, a gente só fica realmente só com os estudantes universitários. Até porque é uma gama, né? Um universo E outra coisa, gigantesco, quando a gente fala Tati, jovem aprendiz, porque Marcelo. é mais um braço do Estado. Isso, Não, isso, sem é, dúvida, é, sem é, dúvida. é, Não, Marcelo, eu brinquei sei. com... Não se ofenda, Não, Marcelo. que Eu é isso, brinquei Tati. com você. Agora, você falou que a pessoa passou 4 anos. Então, existe um limite de... Mas é só... Só o PCD. Porque, assim, o nosso programa ele é baseado na lei, né, federal do estágio. Né? Então, assim, o estudante PCD... porque é o seguinte, no geral, o estudante pode ficar de 6 meses a 2 anos no estágio. Né? É o máximo que ele pode ficar. A legislação brasileira. A legislação Isso brasileira... para o público e para o privado. Isso mesmo, exceto o PCD. Né? Então, o estudante de PCD ele pode, né, ter o seu estágio prorrogado por mais 2 anos, logicamente, né, dependendo do desempenho dele, né, e, logicamente, da vontade do órgão, né, da necessidade do órgão. Mas a gente tem tido, realmente,
um percentual de permanência bacana, sabe? Os estudantes PCDs que a gente tem, né, nos órgãos, os órgãos têm feito realmente esse processo de continuidade. Né? Rose, e para esse estagiário, que vai ficar ali 2 anos aprendendo, tem a questão do relatório também? Tem sim. Para a universidade, para vocês, como é que funciona isso? Tem uma questão do relatório. No próprio sistema, né, porque o gestor de valorização de pessoas, ele coloca no sistema. Então, a gente tem um relatório lá, não é, que ele preenche, né, com o desempenho do estudante, até porque, assim, a gente orienta a cada 6 meses, né, ser feito esse relatório junto com o estudante, junto com o gestor, para saber como é que está o desempenho do estudante. Né? Inclusive, a gente fez até uma reunião recentemente e eu bati muito nessa tecla. Eu digo, gente, é preciso fazer sempre esse movimento junto com os estagiários, né? Porque tem alguns, às vezes, que se acomodam, né? Aí querem, né, fazer o que querem lá e tudo. Eu digo, gente, tem normas. Tem normas, sim, né? Tem regras, né? Dentro do edital, mas nos próprios órgãos também. E, obviamente, que as instituições de ensino superior conveniadas ao programa, né, elas também exigem esse relatório, né, dos órgãos para poder ver como é que está o processo e tudo. A gente tem esse laço estreitado também com essas universidades e faculdades, né? A gente faz sempre reuniões, né, porque eu sempre digo, gente, é um programa que é coletivo, né? Então, assim, a gente aqui da CEPLAG, né, Escola de Governo, a gente faz a operacionalização do programa, a gente faz a governança do programa, mas os órgãos precisam fazer a sua parte e as instituições de ensino também. Né? Então, quando tem algumas questões, assim, até de ordem comportamental dos estudantes, eu entro em contato diretamente com o coordenador de estágio da IES. Não é? Porque, infelizmente, a gente está numa geração que, às vezes, o comportamento ele não é? Às vezes deixa a desejar, não é? Às vezes passa um pouco do limite, não é? E a gente precisa aí estar fazendo essa gestão para as coisas funcionarem. Né? É capital e interior em todo o estado? Capital e interior. Capital e interior. Tem a faculdade, a universidade, tem lá. Tem. Então, porque a gente tem faculdades, né, no interior do estado, né, conveniadas conosco, tanto as públicas como as particulares, né, e órgãos também, né, no interior. Então, a gente tem órgão em Penedo, em União dos Palmares, Palmeira dos Índios, Arapiraca, e os órgãos realmente eles solicitam estagiários para esses municípios, né? Inclusive na reunião que a gente falou agora com as IES e com os órgãos de gente, eu bati muito nessa tecla realmente de fazer a divulgação para os estudantes do interior do estado, né? Porque às vezes ele fica assim, eu digo, gente, mas passou a inscrição, a gente nem soube, a faculdade não divulgou, eu digo, ai meu Deus do céu, já vai a gente divulgar mais ainda. Você falou a questão do perfil dos que mais têm aquela necessidade. Como é que fica aqueles que não têm tanta? Por exemplo, hoje em dia sabemos que no mundo digital existem vários profissionais. Você trouxe a ITI para a gente. Aí tem um design, sim, tem tantos outros, aqueles especialistas e tudo mais. Nem toda faculdade está ofertando aquele curso. Nem toda faculdade, Mas vocês precisam daquele estagiário. Pode, por exemplo, um aluno de um curso de TI cobrir aquela vaga do estágio para redes sociais? Vocês conseguem fazer essa adaptação? Olha, dependendo do curso, né, a gente pode até fazer, né, tentar fazer uma paridade aí, mas antes a gente entra em contato com a IES, né, para saber se tem alguma relação, se ele pode realmente assumir essa questão. Mas, com relação à TI mesmo, eu sei que tem muita gente da TI que, né, é super antenado com redes sociais, está Sim. aí, né, mas não necessariamente o conteúdo do seu curso, né, ele atende. Né? Então, assim, normalmente, para esses cursos, a gente chama o pessoal de jornalismo, de relações públicas, de publicidade. O pessoal da área de design também. De design também, né? A gente tem uma demanda muito grande para design, né? Design gráfico, né? Então, assim, os estudantes de design gráfico, fiquem atentos, né? Que a gente tem uma demanda bem bacana para esse curso, né? Mas aí, quando tem outro que possa substituir... Assim, o economia e a administração em contábeis, né? Eles são muito parecidos, Sim. né? Então, eles têm uma... Claro, cada um tem a sua especificidade, não é? Mas alguns, o órgão, não tem esse, mas não é? o outro pode funcionar, não é? E atende a contento. Né? Então, a gente fica aí ligado, né? Até porque, assim, hoje, as universidades têm
ela transita, né? Eu ensino em curso de publicidade, né? Então os meninos realmente ele tem uma facilidade muito grande para essa questão de redes sociais, de design, né? Então Quantas acaba vagas atendendo. está oferecendo esse próximo edital agora que já vai se vencer dia 26? Tati, a gente não tem um número específico de vagas, assim, vagas X. É porque, assim, cada órgão, né, quando a gente fechar o edital, né, ele vai solicitar a quantidade. Mas a gente fez uma pesquisa com os órgãos, então acredito que nessa primeira leva, acredito que com as 200 candidatos vão ser chamados. Começaram quando as inscrições? Começou dia 26 de junho. Né? 26. Como é que está hoje? Vocês estão vendo? Olha, acompanhando? até na sexta-feira, a gente estava com 2.630 inscritos. Menino, que maravilha. Maravilha, A procura é né? grande, A procura é grande, não é? E a gente fica aí no Até o dia 26 vai até o dia vai- 26, não é? Até sexta-feira, acho que tem um tempo aí, não é? Uma semaninha. semana cheia, é Uma verdade. semana cheia aí para os estudantes se inscreverem, não é? Não vale dizer que não viu nada. Vale não. Ô, Não Rose, vale. e vocês conseguem encaixar quantos um percentual desse público que fez a inscrição? Olha, hoje a gente está com 1.200 estagiários hoje, já né? hoje. Hoje, né? 1.200 estagiários. Óbvio, né, que a gente não tem como, né, colocar todo mundo Não no tem, verdade. não Isso tem. vai ser pela procura Não é? de cada Vai ser secretário. E a pela cada procura 6 pela meses secretaria. vai tendo a renovação, Vai né? tendo a renovação, porque a ideia, a gente pode até tem a possibilidade de prorrogar o banco, né? Mas a ideia é que a cada 6 meses esse banco seja renovado, né? Eu sei que muita gente fica muito ansioso, né? Às vezes reclamam lá nas redes sociais, porque eu me inscrevi e não fui chamado. Eu digo, gente, não é? Mas, não é? Se você leu o edital, às vezes eu sempre falo, gente, você leu o edital? Ali não. Eu digo, pois é bom ler o edital. Tá explicado né? tudo, Porque né? está lá explicado, óbvio, né? Que você cria aquela expectativa. Eu entendo também, não é? Que tem muitos estudantes que ficam realmente é uma grande oportunidade, ou às vezes é a única oportunidade que ele tem ou que ela tem de estagiar, mas às vezes o curso não tá Não vai atender não vai naquele atender momento. aquele momento, não é, para o órgão, não é? E ele fica um pouco frustrado, aí pronto, né? E fica com raiva, e entra em contato com a gente. Mas existem Manda outros programas de e-mail. governo, É. Com né? certeza, com certeza. A gente tem hoje não é? Eu sempre acompanho, né, na TV, não é? E todo dia passa, né, candidatos, no vagas de estágio, não sei o que. tem Gente, tem isso, tem. tanto, não é? Tem. Tanta vaga de estágio. Não é? Então, assim, o primeiro emprego, né, o programa do governo, é um dos programas, né? Então, é um dos, né? Mas O tem Tribunal de vários aí. Justiça chama muito o pessoal do curso de Direito. Chama sim. estagiário. Ele não faz parte, né, do nosso programa. Já é uma seleção diferenciada. Já é uma seleção O pessoal diferenciada. torce para entrar, né? Que É. diz que lá é Direito, bem verdade, maior. tá. Mas como estava dizendo a Rosa, realmente tem essa chamada também, a oportunidade Tem sim, né? Tem muita chamada. E os órgãos também, né? Tem a Defensoria Pública, tem o Ministério Isso, Público. é. Então, eles fazem, não é, suas seleções, né, individuais, né, suas seleções próprias. E, assim, os estudantes têm essa oportunidade de estagiar. Mas, assim, né, voltando ao nosso programa, né, do Governo do Estado, a gente fica muito feliz, né, por essa... Quando vocês tiverem a oportunidade, eu vou avisar vocês, né, quando a gente for fazer uma capacitação. Avise. E a gente vê realmente que o programa está indo no caminho certo, está dando certo. Quando eu sempre peço, digo, gente, olha de lado, um para cara um do outro de vocês. Como vocês são diferentes uns dos outros. O né? pagamento desse estagiário, como é que funciona? É um salário mínimo. Né? Ajuda. Por isso que eles querem desse jeito, né? Ajuda, Um né? estudante estagiário O assim. salário mínimo, né? Então, tem o auxílio transporte e o seguro obrigatório, né? Quantas horas de trabalho por dia? 6 horas por dia. 6 horas de 6 dia. horas, 6 horas de estágio, né? Então, assim, aí fora que tem eventos, né? Tem cursos na escola de governo que os estagiários podem Pode participar, né? Então, às vezes, a gente abre cursos lá e tem muitos estagiários participando. Então, eu digo, gente, então, assim, você está aí numa estrutura, né? Que te dá oportunidade, né? De crescimento. E de crescimento mesmo, porque tem alguns estagiários que se destacam tanto, né? E quando surge uma vaga, né? Para um cargo em comissão, a gente tem vários exemplos na CEPLAG. Maravilha. Não é maravilha, né? Então, os meninos conseguem aí essa vaga. Ô, Rose, e você observa também, né, Tati, com relação até o desenvolvimento daquela secretaria com o apoio desse Com certeza, estagiário, Marcelo. né? Hoje você tocou num assunto muito O pessoal é importante. dedicado, né? muito importante. Às vezes a gente conversa com alguns gestores de valorização de pessoas, né? E eles falam, Rose, como
essa questão da diversidade aqui, ela fez a diferença, né? E a gente não está falando só de diversidade racial, mas de diversidade econômica, né? de moradia, né? Porque antes era todo muito... Às vezes tinha secretaria que era aquele famoso padrão. Isso, né? E hoje não. Né? Então, hoje a gente tem, né, alunos negros, alunos trans, né, periféricos, né, e brancos, a contribuição indígenas. É fantástica. A contribuição é fantástica, gente. A questão do indígena, inclusive, tem o primeiro emprego indígena, né? Fala a respeito dele. Olha, o primeiro emprego indígena a gente lançou em 2023, né, que foi uma parceria exclusiva para os estudantes do CLIND, né, que é um curso intercultural indígena da Universidade Estadual de Alagoas, né, a UNEAL. Né, inclusive, está terminando agora, né, eles estão já finalizando, né, agora no finalzinho de julho. E para a gente foi uma grata surpresa, né, o programa indígena, e algo realmente muito do coração da gente mesmo, né? A gente teve toda uma consultoria, uma assessoria realmente de profissionais, né, indígenas para poder a gente desenvolver esse edital. Não é? Porque a gente pensa muito, né? Não, o nosso edital está pronto, então vamos replicar. Não é assim, né? A gente teve que fazer as modificações, muitas reuniões, muita escuta. Outro público, né? Outro público, né? E tivemos a oportunidade de conhecer os estudantes, né? De conhecer os estagiários indígenas. E foi maravilhoso, né? A gente fez uma pesquisa recente, né? E a gente percebeu o quanto a bolsa, né? Ela fez realmente a diferença para muitos estagiários, principalmente para as estagiárias. Você tem algum relato de quem passou? Porque você está aí desde 2001. Desde 2021. E 21, no caso. Você já está há 4 anos nesse programa. Você tem algum relato daqueles que passaram por vocês e que conseguiram se inserir no mercado de trabalho e que voltam para contar a história, o que chegou aos teus ouvidos? Conta. Né? Tem pronto, eu encontrei um ontem. Já ontem, domingo. Ontem mesmo, domingo. Né? Hoje ele está na SEDUC, ele começou lá em, né, 2021, eu já passei por outros órgãos, né? E hoje eu estou coordenando, né, na SEDUC. Né, coordenando? Olha, né? Que maravilha. E eu fiquei muito feliz. Né, cresceu muito. Cresceu muito. A gente mesmo, a gente tem um exemplo nosso, né, que está com a gente na governança, né, jurídico. Né, ele entrou como estagiário também, então foi galgando, né, dentro da CEPLAG. E hoje, realmente, ele está no setor jurídico e faz parte também da nossa governança. Quer dizer, lá atrás era a gente que fazia, né, todo o processo de edital e hoje, realmente, ele contribui, né, muito positivamente, né, com o nosso programa. Então, a gente fica muito feliz, né, por conta dessa evolução. A gente teve um caso, né, foi um caso realmente que me deixou extremamente emocionada. Antes tinha um programa social, né, lá produzido por outro setor, pelo outro órgão que fica lá na escola de governo, e o menino perguntou como era, eu fui falar sobre o programa, falei tudo. E depois eu tive a oportunidade de conversar, de dar aula para uma turma, né, de estagiários que ia entrar. E depois ele veio falar comigo. Ele falou: você se lembra de mim? Eu disse: meu amor, me lembrei, tanta gente, me lembrei o que foi que aconteceu. Mas, não, eu estava naquele programa tal, um dia que você foi falar sobre o primeiro emprego. E agora eu estou estagiando, estou fazendo direito, estou estagiando. E eu disse: e você? Eu digo: eita, agora... Me lembro onde é que você mora, que agora me fugiu a cabeça. Ele fez um dia que eu continuo morando no Reginaldo. Gente, mas aquilo, sabe, me tocou tanto. Eu disse: gente, é aí. Né? É aí que a gente está acertando. Não é? Eu sei que a ideia realmente não é discriminar, obviamente. E dali sai um operador do direito. Sabe? É isso mesmo, certo? Mas é realmente oportunizar real, certo? Realmente, para aqueles que são menos favorecidos. Né? Porque se a gente pensar, não, está numa faculdade, está na universidade, pronto, e é rico, passou. Não, gente, não é assim. É nada. Não é. E muitas vezes está numa particular assim, como bolsista. Como bolsista, né? Uma dificuldade para pagar. Né? A gente já teve realmente... Porque quando a gente... faz a capacitação, a gente pede, né, que eles façam dê alguns relatos, não sei o quê. E teve um realmente que disse: eu só realmente consegui continuar na faculdade por conta do estágio. Né? Então, assim, a bolsa, né, ela tem uma importância muito grande para esses estagiários. Demais mesmo. Ô, Rose, e tem algum chefe de setor que liga para você? Dona Rose, me interessa esse rapaz, manda para outra secretaria. A gente já teve. É muito pouco, né? Não, são pouquíssimos.
Rose, vamos combinar você voltar mais? Ai, vamos. Porque tem Eu tanta- adorei. A gente sempre quer Conversa perguntar mais, boa, falar agradável, mais. né? É. Traga suas considerações, minha cara. Bom, inscrições, tá certo? Até o dia 26, no site primeiroemprego.al.gov.br. Por favor, você estudante universitário, né, que esteja aí nos ouvindo, entre no site, faça sua inscrição e não perca essa oportunidade. Agradecemos muito a sua presença. Volte mais, convite está aí de pé. Hoje só bebeu água, da próxima beba café também. Tá certo. Conversamos com Rose Damas, ela que é coordenadora do programa Primeiro Emprego. Falamos a respeito desse assunto e que bom que ele existe. Parabéns a você e toda a sua equipe, porque ninguém faz nada sozinho, né? De forma Certeza. alguma. Vamos ao apoio cultural. Em seguida voltamos com o Difusor amanhã, 9h03. A gente volta já.